Agora eu quero falar com vocês sobre um assunto um pouquinho polêmico, que é sobre a retenção, tá? A retenção, ela envolve o quê, gente? Ela envolve desde o pré-procedimento até o pós-procedimento, tá? Então, por que a retenção é complicado? Vocês vão lidar com diversos clientes, com diversos estilos de vida, com diferentes cuidados, né? Então, é a mesma coisa que um aparelho, né? O dentista, ele vai falar, olha, tem cliente que é mais cuidadoso, tem cliente que é mais isso, tem cliente que é mais higiênico, tem cliente que não, tem cliente que come muito doce, tem cliente que não. Gente, para cílios é a mesma situação, tá? Então, assim, tem clientes que penteiam todos os dias, tem cliente que toma todo cuidado, assim, é sensacional. A cliente vem aqui com uma retenção para fazer um refil de 21 dias, que são 3 semanas, e parece que a cliente acabou de fazer os cílios. É assim, é maravilhoso, porque assim, você percebe que a cliente, ela preserva aquilo, a cliente, ela gosta, ela toma todo cuidado, ela cuida dos cílios dela como se fosse um bebezinho. Então isso é muito importante. Como vocês vão se deparar com clientes também que saem muito, né, passam muita maquiagem, então não tem muito cuidado, dormem de bruço, ou a cliente, ela coça muito o olho, a cliente é ansiosa. Então vão ter diversos tipos de cliente. E esses diferentes tipos de cliente vão impactar aonde? Na retenção dos cílios. Por quê? Porque tem clientes, igual eu falei, que vão cuidar muito mais, ter muito mais cuidado, e tem clientes que não vão conseguir, né, ter toda essa dedicação com os cílios, às vezes até por conta de tempo, às vezes por conta da rotina, e às vezes acaba caindo muito mais rápido. O problema é, gente, é quando a cliente, ela te cobra isso, né? Quando a cliente, ela cobra e fala, nossa, mas eu coloquei faz uma semana, já começou a cair tudo, e a cliente tá numa fase de crise de ansiedade, a cliente coça muito o olho. Já aconteceu isso comigo uma vez. É difícil, tá, gente? Por quê? Eu já até falo isso pra vocês antes, o porquê que eu tô falando com um assunto polêmico. Quando a cliente realiza o procedimento, eu acho que eu já falei pra vocês sobre o cartãozinho de pós-procedimento. É muito importante isso, gente. É muito importante porque poupa vocês terem esse trabalho que é desgastante, sabe? De você ter que ficar reforçando, porque quando a cliente termina o procedimento, você vai falar, né? Tenta não molhar durante as primeiras 2 horas, não tomar banho muito quente, tenta, quando você for na piscina, não molhar o rosto. Tudo isso faz com que a retenção, né, diminua o tempo da retenção, né, o período dela. Então, se a cliente vai para uma praia, ela acabou de fazer, vai para a praia, ficar 10 dias, se ela ficar molhando o rosto todos os dias, na água do mar, na água da piscina, todos os dias, obviamente, com uma semana, 10 dias já vai começar a cair, gente. Isso daí é fato, tá? Não tem como, não é humanamente impossível se eles ficar lá grudadinho, porque a gente passa uma quantidade de cola muito de leve, assim, bem significativamente, só pra poder pegar os cílios, né? Os cílios que a gente tá colocando da acoplagem nos cílios natural da cliente. Então não tem excesso de cola. Então por isso que ele vai sair realmente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, por isso que eu falo pra gente dar esse cartãozinho de pós, tá, gente? Vai ter uns 5 pós, né? Pós-procedimento, que a cliente vai tomar cuidado e que se ela seguir aquilo certinho, provavelmente ela vai ter uma retenção mais saudável e duradoura, tá? A retenção duradoura é uma retenção que a gente quer e que a cliente quer também. Agora, se a cliente não cumprir com essas solicitações, né, de pós-procedimento, obviamente vai cair antes. Então, por isso que eu falo pra gente fazer, né, falar para a cliente, reforçar isso para a cliente, tá? No dia, quando a gente termina o procedimento, a gente dá esse cartãozinho para poder poupar esse tipo de trabalho, gente. Porque é o que eu falei, é uma situação que vocês vão se deparar com uma diversidade de clientes, com diferentes estilos de vida, e isso vai impactar em diferentes resultados de retenção, né? Então, vocês têm que estar preparados para isso, tá bom? Então, assim, a retenção envolve o pré, né? O pré-atendimento também, o pré-procedimento, igual eu falei pra vocês. Que isso, o que a gente pede pra cliente? Tentar vir sem maquiagem, vir com o rostinho limpinho. Eu falo porque depende do lugar que vocês atendem. Se vocês atendem na casa da cliente, vocês podem pedir pra cliente lavar o rosto rapidamente lá na casa dela, passar um demaquilante se ela tiver maquiagem, faz a limpeza bonitinha, e depois você pode fazer o procedimento de limpeza como você vai, né, como você faria anteriormente, porém já com os olhinhos limpos. Então, sempre orienta a cliente a ir com o rosto limpo, sem maquiagem, gente. Isso ajuda muito para uma boa retenção, tá? Porque por mais que a gente faça a limpeza com shampoozinho, com um pincelzinho, tudo bonitinho, gente, um olho limpo e a gente reforçando a limpeza, o fio vai estar 100% sem nenhum tipo de resíduo, sem nenhum tipo de sujeira, né? Agora, se ela vem com uma máscara, né?
você pode utilizar eu não utilizo, tá, gente? Eu falo para cliente que eu não gosto de usar demaquilante na hora do procedimento, por isso que eu reforço para a cliente vir sem maquiagem, tá? Então, a única coisa que eu vou utilizar antes do procedimento vai ser a loçãozinha, tá? Que a gente pode fazer tanto com o shampoo Johnson, como eu falei, ou o próprio shampoozinho, tá? Específico para cílios. Eu vou reforçar muito a limpeza com ele e é com isso que eu vou tirar todo o resíduo que tiver no olho dela ou maquiagem, tá bom? Então, assim, por isso que é muito bom a gente reforçar isso. Então, esse é o cuidado pré, tá? O pré-procedimento. Então, a gente deixar o mais limpo possível a região da área dos olhos e dos cílios, tirar todas as impurezas, toda a sujeira dos cílios. Isso vai fazer com que o fio acople, né, junto com a cola perfeitamente, tá, gente? Ponto. Esse é o pré. Agora, o pós são os cuidados que a cliente deve ter depois, tá? Que isso vai depender única e exclusivamente da cliente, tá? Então, isso é o que eu falo, gente. A gente tem que reforçar muito pra vocês, por quê? Porque às vezes até na hora, nas primeiras clientes, a gente tá tão, né, naquela adrenalina, a gente tá, né, empolgado naquele atendimento, a gente finaliza, a cliente fica toda feliz, ai que lindo meus cílios, tá? E aí a gente esquece, às vezes, de reforçar algumas coisas que são importantes, que pode causar esse tipo de problema pra gente futuramente, né, no que se refere à retenção. Então, terminou? Fala, olha, agora você tem que ter alguns cuidados pós. E cada retenção depende de cliente para cliente. Tem cliente que normalmente, mesmo cuidando muito bem, o refil elas fazem a cada 2 semanas. Tem cliente que consegue aguentar tranquilamente 3 semanas e tá lá intacto. Então, ela já varia de cliente para cliente, de acordo com a regeneração dos cílios de cada cliente também, como a gente já falou. Então, tem cliente que tem a regeneração mais rápida, mais lenta, enfim, isso também influencia. Mas o cuidado da cliente, gente, limpar, higienizar bonitinho os olhos, né, tentar manter a pele, né, mais limpa possível, porque o excesso de oleosidade também faz com que os cílios caiam, né, mais rapidamente. Na hora de for lavar a cabeça, né, gente, tentar não deixar cair o shampoo, porque o shampoo ele tem a composição mais forte na área dos olhos, ter todo esse cuidado, não tomar banho muito quente. Então, assim, são cuidados que se a cliente segue à risca, eu não falo 100%, gente, mas se ela tenta tomar todos esses cuidados, a retenção dela tende a ser muito mais duradoura, tá? Então, eu só tô reforçando isso pra vocês não se sentirem às vezes culpada, ou às vezes, né, se sentirem mal quando a cliente fala, nossa, só durou 1 semana meus cílios, não gostei. Enfim, pra vocês terem argumentos, tá? Pra poder falar pra cliente, olha, não, realmente não foi o problema da colocação dos cílios, tá? Tem todo um procedimento pós, pós técnica que você tem que levar em consideração, que se você não cumprir, né, você não vai ter uma boa retenção, uma retenção tão duradoura, tá? Obviamente, gente, a gente fala isso com a cliente com todo jeitinho, a gente não é rude com a cliente, a gente explica, porque tem casos e casos, às vezes vocês vão se deparar com situações, às vezes se a cola tá no final do frasco, por isso que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado, quando você vê que a cola tá ficando grossinha, vocês chacoalham, se ela tiver muito grossinha, se ela estiver pegando, né, se ela estiver fazendo aquela linhazinha de que ela está grossa, já descarta a cola, tá? Porque ela já tá numa fase que não dá mais para utilizar. Então isso daí vai fazer com que a retenção realmente não dure. Então, pra gente poder tomar cuidado com esses detalhes também, que isso pertence ao nosso conhecimento, tá? Agora, a gente também, né, fazendo o nosso papel, fazendo o nosso trabalho todo certinho, com material em dia, tudo bonitinho, aí a retenção vai depender do comportamento de cada cliente, tá bom? Então isso eu tô reforçando só pra vocês se sentirem tranquilas quando vocês, lidarem com uma situação dessa, de uma cliente cobrando, ou uma retenção que durou curto prazo, enfim, pra vocês saberem lidar com esse tipo de situação, tá bom?